Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mari, professora de ficção do ENITA, e eu tô aqui com mais uma aula de ficção para vocês. Hoje um pouco mais curtinha para a gente relembrar o que é o enredo e quais são os 3 tipos de escritores quando se trata de montar o enredo da sua ficção. Então me acompanhem nessa nossa aula hoje um pouquinho mais curtinha. Bom, primeiro vamos relembrar o que é o enredo. O enredo é basicamente o que acontece na sua história, os fatos da sua história. Começa com a situação inicial, que vai levar a um conflito, né? E depois vem o desenvolvimento, que é o caminho para resolver esse conflito. O clímax, que é o ápice emocional da história, no qual o personagem principal, geralmente, na grande maioria das vezes, tem que fazer uma decisão que vai levar ele para 2 caminhos completamente opostos. E o desfecho, que é a resolução final desse conflito. Sem enredo, não tem história. E, nesse contexto, foram dados, nomes a 3 tipos de personalidades, 3 tipos de escritores, que quando você vai escrever o enredo, quando você vai montar o enredo da sua história e escrevê-lo por consequência. Então, os 3 tipos de escritores, todo escritor acaba se encaixando em um deles, são o plotter, o pantser e o planter. Então, a gente vai ver o que é cada um deles. Bom, o primeiro é o plotter. Plot, em inglês, significa enredo, como está aqui. E plotter é aquele escritor que organiza o enredo da história, geralmente antes ou logo no início da sua escrita. Então, ele vai montar o esqueleto da história para depois colocar o corpo, que é a escrita em si. Ele organiza, onde que ele quer chegar, qual é o objetivo da história dele, qual vai ser o final, e ele organiza também o que acontece nos capítulos, ou então, pelo menos, o que ele quer que tenha em cada capítulo, qual é o caminho dos personagens para chegar no final, no desfecho da história. E algo muito bom de ser um plotter é que você sabe para onde você está indo e como você está indo. Você sabe onde você quer chegar, qual é o caminho que seu personagem vai percorrer para chegar nesse destino final. Então, isso ajuda muito, porque isso faz com que a história não necessariamente traga em momentos meu Deus, o que acontece agora? Não, você sabe, você já tem estruturado o que vai acontecer, então é muito mais fácil você levar essa história, esse enredo. Um lado ruim é que você acaba ficando muito rígido no desenvolvimento, porque você já sabe o que vai acontecer. Então, você sempre vai acabar tentando se manter fiel àquilo mesmo que você perceba que você tem que mudar no meio. Que algo ali tem que ser apagado, tem que mudar, fazer um atalho, um desvio. E como você já tem tudo planejado, como você já tem o esqueleto, é difícil você lá tirar um osso, trocar por outro, mudar ele de lugar. Mas o plotter é essa pessoa, então, que sabe para onde vai, como vai, mas isso pode acabar dando problema. É como se você estivesse indo para um lugar, mas você só sabe um caminho para chegar lá. E se dá algum problema nesse caminho, você vai ter que fazer um desvio que você não conhece muito bem, um atalho. E isso pode acabar dando alguns problemas no decorrer, no caminho para você chegar no final da sua história. O oposto do plotter é o pantser. Para começar, pantser vem da expressão em inglês que é flying by the seat of his pants, que era uma expressão atribuída a pilotos de avião que voavam sem muitos recursos. Então, e o pantser é o escritor que ele escreve sem muitos recursos, não no sentido recursos físicos, materiais, mas ele escreve sem a certeza completa de para onde ele está indo e de como ele está indo para esse lugar. Ele vai escrevendo a história de acordo ele vai descobrindo junto com o personagem. Então, ele sabe, ele tem a ideia inicial, mas onde ele quer chegar com essa ideia inicial, ele provavelmente, então só depois de um bom tempo vai conseguir entender. Ele só vai escrevendo, descobrindo as coisas junto com o personagem, decidindo o que vai acontecendo aos poucos, o que é o contrário do plotter e pode ter vantagens. O pantser ele vai ser bem mais flexível caso mudanças tenham que ser feitas, porque ele não tem um esqueleto completamente pronto, um final definido. Então é muito mais fácil para ele fazer mudanças, alterações, seja do que move os personagens, ou então sobre do que é a história, o que a história quer, qual é o sentido dessa história. Para ele é muito mais fácil ir percebendo isso e mudar. Porém, um lado ruim é que a história pode travar, porque ele não sabe aonde ele está indo muitas vezes, ou então tem muita pouca noção de como ele está indo. Então, o que vai acontecer, como ele vai chegar no final,
Isso vai fazendo com que você vá indo aos trancos e barrancos para o final da sua história. Você vai de pouquinho porque você não tem muita certeza do que está acontecendo. Eu me vi durante muito tempo como Panzer e ainda me vejo um pouco, porque várias vezes eu começo a escrever e, tipo, meu Deus, pra onde que eu tô indo? O que que eu tô fazendo? Eu só tô indo, meu personagem tá fazendo as coisas, eu tô indo junto com ele, tentando entender o que tá acontecendo. Mas pra mim é muito mais fácil, ok, assim, falar, ok, eu tô escrevendo, eu percebi que isso deu errado, não, vamos apagar uma parte, vamos mudar. Como eu não tenho nada muito definido, tudo fica muito mais fácil nesse aspecto. Como foi visto, o Plotter e o Panzer têm coisas boas e coisas ruins. E, assim, o ideal seria ser uma mistura dos dois. Essa mistura existe, é o filhinho do Plotter e do Panzer, que é o Planter. Planter é literalmente a junção dos nomes Plotter e Panzer, o PL de Plotter e o Answer de Panzer, que virou Planter. E o Planter, ele, como dito, é a mistura dos dois. O que isso significa? Ele sabe onde quer chegar, ele tem um pouco de noção do caminho, mas ele não necessariamente sabe tudo do caminho. Então ele tem a noção final do plotter e até algumas questões de caminho que também é do plotter, porém ele não tem tudo definido como o Panzer, o que dá a ele uma liberdade maior nesse desenvolvimento e nas mudanças, assim como o Panzer, mas ele tem um destino final, como o plotter. Ele sabe onde quer chegar, o seu objetivo, e ele tem alguns pontos de como, mas ele tem liberdade para fazer esse caminho, para mudar esse caminho. E isso, assim, seria muitas vezes o ideal, porque você vai ter essa flexibilidade, mas você vai ter o senso de destino. Você sabe para onde você está indo, mas o caminho você vai fazendo da forma como você quer. Porém, uma desvantagem de ser Planter, não necessariamente uma desvantagem, porém, algo que, assim, é difícil, é como chegar a ser um Planter. Então, como eu coloquei, você aprende no tranco, porque eu tenho uma teoria, que não é só minha, de várias pessoas compartilharem dela, que ninguém nasce Planter. Você nasce Plotter ou você nasce Panzer. Agora, Planter é um processo. Então, você vai ser ou Plotter ou Panzer, como eu disse no meu caso, eu sempre fui muito Panzer. E no meio do caminho você vai perceber que não dá para ficar naquilo. Eu percebi que não dava para eu escrever sem saber, sem ter nem noção de onde eu estava caminhando, para onde eu estava indo. O que me fez virar mais Planter. Eu sempre agora penso antes de escrever, ok, mas pelo menos para onde eu quero ir? Um ou outro detalhe do caminho, de como. E eu agora sou um pouco mais Planter. Ou então uma pessoa é muito Plotter. Ela sabe tudo que ela quer, como ela quer chegar lá, onde ela vai chegar, mas ela não consegue, então, fazer as mudanças necessárias, os desvios necessários. Ela vai perceber que ela precisa ter um pouco mais de liberdade. Ela não vai aprender a não planejar tudo sempre, a começar a escrever, a fazer o caminho sem ter ele todo planejado. Porém, é um processo dolorido e difícil que nem sempre, que na maioria das vezes não vai ser fácil, você vai demorar até conseguir ser um Planter. E se você conhece alguém que nasceu Planter, se você é uma pessoa que nasceu Planter, olha, meus parabéns, você é o sonho de todo escritor, porque é necessário você ter o melhor dos dois mundos. A sensação de destino, mas a flexibilidade, assim, e isso é o que faz do Planter ser o sonho almejado de todos os escritores. Bom, gente, então esses são os 3 tipos de escritores, uma revisãozinha de enredo e os 3 tipos de escritores quando se trata do enredo. O Plotter, o Panzer e o Planter. E falem aí nos comentários quem você é, qual é o seu, se você está travado no Plotter ou no Panzer, se você já é um Planter, como está sendo a sua jornada como Plotter, Panzer ou Planter. E espero que vocês tenham gostado dessa noção um pouco, então, do que é cada um desses tipos e do que é bom para você também não pensar, nossa, eu sou um plotter, eu preciso mudar isso completamente. Não, tem muitas coisas boas como plotter. Nossa, eu sou um Panzer, eu não faço ideia de para onde eu tô indo, isso é péssimo. Não, existem muitas coisas boas ao ser Panzer. E como você pode tentar ir virar um Planter. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E nos vemos, então, no próximo vídeo de ficção do Emita. Até, gente. Um beijo.